E agora, presenças ilustres neste programa. Duas mulheres espetaculares. Nós temos aqui, senhoras e senhores, lançando 2 livros, As Doidas do Divã, Cris Linares e a nossa querida Patrícia Meirelles, A Arte da Conexão. Aqui estão. Nós vamos falar o quê? De Dia das Mulheres? Vamos falar de Dia das Mulheres. Mas nós vamos falar com tristeza ou com alegria? Com muita alegria, né? Ou depende, porque esse é um assunto que a gente pode levar para tristeza total ou podemos levar para alegria total. É um assunto que você pode levar do jeito que quiser, não é? É verdade, mas vamos levar para alegria, vai. Para alegria? Pra alegria. Quais as vitórias você acha que as mulheres conseguiram ao longo desse... Vamos pegar que período? Que período pode ser? Agora, ultimamente, fala aí. Empoderamento e tal. Qual é a grande vitória das mulheres? As mulheres, pra mim, a grande vitória aqui, que eu sou mãe recente, eu consegui conciliar todos os papéis. Que é um trampo, né? É um trampo. Você conseguir trabalhar, se cuidar, ser mãe e dar conta do recado de tudo, é uma mágica que você tem que fazer. Porque eu fico pensando, às vezes se eu fosse legislador, na separação eu daria 70% para as mulheres e 30% apenas para os homens. Por quê? Justamente por isso. Porque a mulher, além de, quando o marido é um bosta, ela tem que trabalhar, que ele não segura a bucha. Não é? O máximo que a gente chega é ser um gerente na vida. Nunca um CEO. CEO é difícil. A grande maioria nossa aqui, ó. Sim. Né? Até porque tem algum CEO aqui? Tem algum CEO? Não tem. Só funcionário. Só o cara da própria empresa. Aí o que acontece? Aí a mulher se entrega no frescor da juventude. Aposta no cara. Aos 20 e poucos anos. Ela se entrega. Ela entrega a juventude em suas mãos. Certo? Crente que vai ter um cara ali. Ele fala: Deixa comigo, meu bem. Bate no peito. Que eu resolvo tudo. Aí a menina apaixonada, 20 e poucos aninhos. A juventude está nas tuas mãos. Aí tem um filho. Tem um segundo filho. Aí o marido chega em casa. Coroa bigodão. 6 da tarde. Não, você chega às 6 da tarde. Bem, o que tem pra comer? Ela já cuidou do filho o dia inteiro. Depois ele cresce, vai pra escola. Aí você fica 20 anos com ela. Quando os filhos crescem, você vai comer a secretária e vai fazer a mesma cagada a vida inteira. Então, nesse momento da cagada, você já deixa 70% pra ela, que você já pagou todos os pecados. Não seria uma boa plataforma política? Ai. Eu tô querendo marcar terapia de casal, porque depois eu falei, gente, essa é minha vida, eu tô casada há 15 anos. Teve uma identificação, minha né? Juventude pra esse homem. Lembrou da Marli secretária. Poxa, se essa filho da mãe me largar com a secretária, ele vai ver só. Você tem um livro muito bem-humorado. Eu vi que você falou que as mulheres têm problema de intestino e estão flatulando muito. O que seria? Na verdade, no livro Doidas no Divã, eu falo que as mulheres estão sofrendo hoje em dia, que eu chamo da síndrome da peidorreira paisana. Amanda. Mulherada, pera lá, deixa eu explicar. Amanda é assim. E eu me coloco, na verdade, nessa história. Na verdade, quando eu solteira, como você falou, jovem, mulher quando é jovem, sem filho, casada, não é casada, o que a gente faz? O nosso peido tem cheiro de praticamente rosas. Verdade. É quando a gente peida. E aí eu casei, mudei para os Estados Unidos. Arrebentou lá. Tive 4 filhos. Fried chicken. E aí um dia... passei depressão pós-parto e muito estresse. Um dia eu tava numa festa, tal, dando uma de bacana, de repente eu soltei um peido, cara, que era cheiro de desumano, nem humano, sabe aquele cheiro horroroso? Defunto. E aí eu falei assim, gente, o que tá acontecendo comigo? E eu não conseguia controlar. Aí eu fui É muita fibra. no terapeuta e no médico, e ele falou... E ele falou pra mim que eu tava com a síndrome do intestino irritável. Que muita mulher hoje em dia tá tendo. Por causa de estresse. Então, é batata doce pra emagrecer. É whey protein pra emagrecer. É todos esses papéis que a Patrícia falou que a gente... E mais essa pressão que a gente tá tendo de querer ser tudo ao mesmo tempo Mulher Maravilha. Então, tá muita mulher com problema de intestino mesmo. Peidando e a gente tá escondendo. Não me deixa sozinha. Você tá rindo aí, cara. Então, Aê, guerreira! Então, mas você acha que a longo prazo isso pra mulher? Porque a mulher hoje em dia, ela pegou muita responsa. Não que eu queira falar de machismo e tal, porque eu acho isso uma besteira, é um negócio muito particular, né? Porque é uma coisa muito íntima, você achar uma coisa ou outra não. Mas eu digo assim, por exemplo, que nem você pega hoje em dia, a mulher... como hoje você não tem mais aquele trabalho braçal, revolução industrial, hoje em dia tudo é trabalho mais ou menos intelectual, é o trabalho de pensamental. E a gente trabalhando com mulher, e você vê que não tem diferença nenhuma.
de uma mulher de criação, de estar na diretora. Empresa, de ser diretora, tal. É a mesma coisa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a mulher ela continua com toda aquela vida que ela falou, que é a pressão de ter filho, de ter casa e não sei o quê. Então, no pensamento, ela vai se ferrar mais. E aí, o que vocês vão fazer? A hora que vocês tiverem... Tem um estudo que fala que a mulher está sofrendo o complexo de Mulher Maravilha, que é isso que você falou. A gente, depois da década de 40, então o homem foi para a Segunda Guerra Mundial, então essa mulher, ela ocupou, e é um estudo muito profundo hoje em dia, porque as mulheres, elas pegaram o papel do homem sem deixar o papel que ela tinha. Então, ela está totalmente perdida. A mulher, assim, eu adoraria falar que eu tenho equilíbrio, eu não tenho. Tá todo mundo, eu acho que o equilíbrio está sendo parar com essa palhaçada. No livro eu falo muito, pensar positivo. Neurociência mostra que isso é uma palhaçada. Buscar a felicidade um tempo inteiro. Isso não é real. Você não acredita no The Secret? Lá. Depende do que você define o The Secret. Qual o segredo? O The Secret. E Marina, eu vou falar uma verdade. O que está acontecendo, eu trabalho como psicóloga de mulheres há 20 anos, é só isso que eu faço. A gente está no momento, a expectativa que a mulher está colocando no homem no casamento é muito acreditar. Eu idealizo isso na minha vida, o meu casamento é isso, chama de The Secret, mas a vida ela acontece, independente do que você pensa, do que você acredita. E a gente está no momento da vida de convidar homens e mulheres para falar: caramba, você não vai ser feliz o tempo inteiro, o seu marido vai se decepcionar. Então, eu acho que a mídia social tá entrando muito forte com esses filtros. Você não coloca filtro na tristeza, você não coloca filtro. E essa história, eu vejo assim, eu agradeço, assim, tem um trabalho de coaching legal, mas tem muitas pessoas prometendo coisa que não é real. O nosso cérebro, 76%, 82% de pensamentos são considerados negativos, porque ele quer nos proteger. Aí você vira pra essa mulher e fala: você tem que pensar positivo o tempo inteiro para ser feliz. Então eu discuto um pouco a interpretação do segredo. A vida normal, a vida normal que é a pega, né? Porque a pessoa ela se decepciona quando ela tem uma vida que ela acha que é a vida bacana, que é Instagram, essas merda. E aí depois, quando ela se depara com a vida real... Exatamente. Ela vai, nós estamos com dificuldade. A gente fica com dificuldade, porque fala: pô, mas a minha vida parece ser tão boa aqui, mas a realidade surge um monte de coisas erradas. E Cris, você falou uma coisa muito legal. Acho que essa coisa da comparação, né? Que a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Então nunca vai ser a mesma coisa, porque você compara uma vida ali com um monte de filtro e a tua real, né? Que você passa por um monte de desafio, por um monte de coisa. Então, eu acho que essa era das mídias sociais estão sendo muito complicadas porque as pessoas estão se comparando muito. Você tem que se comparar com a sua versão de ontem. Exatamente. Nossa, era ontem para ser melhor. 100%. Você tem um movimento de mulheres que empreendem um pouco do... Eu faço parte de alguns, eu faço parte de alguns movimentos. Você falasse um pouco disso, assim, porque é uma nova onda. Hoje, muitos jovens estão empreendendo cedo, assim, em vez da faculdade ir para o estágio, muitos, o estágio vira a primeira empresa. E as mulheres também estão empreendendo na mesma proporção, né? Então, esses movimentos ajudam. Né? Hoje eu acredito que as mulheres estão buscando muito empreender, principalmente as mulheres que são mães, porque aí você tem... Teve uma série do Fantástico chamada Mães Empreendedoras, já faz um tempo, porque às vezes a mulher, o emprego mais tradicional, com horários, não se encaixa bem, né? Então ela acaba empreendendo por necessidade. Mas esses grupos ajudam a fonte de financiamento, a ideias? O que vocês fazem nesses grupos? O que ajuda muito nesses grupos, na minha visão, Patrícia, é que quando a gente se encontra, a gente conversa e compartilha do que dá certo, do que deu errado. A gente aprende com as histórias, né, das outras mulheres. Isso eu acho muito bacana, né, Cris? Quando a gente se fortalece, assim, nesse sentido de... e qual que é o seu desafio? Então eu vou aprender com você e vou fazer diferente no meu. Então, para mim, funciona. São abertos esses grupos, para quem quiser se inscrever? Tem vários. Tem Mulheres do Brasil, que eu faço parte. Eu não tenho nenhum grupo que eu fundei, né? Nenhum grupo de mulheres, mas tem vários que eu faço parte. Mulheres do Brasil eu gosto muito. Tem o Lead Mulher, que eu gosto bastante também. É do nosso amigo, exatamente, do Dória. Então tem vários grupos bacanas. E o seu livro, A Arte de Conexão? No meu livro, eu falo muito das entrevistas, de tudo que eu passei. Então, por exemplo, quando eu entrevistei o Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo, o que eu aprendi com ele, que me surpreendeu muito. O que eu acredito que seja a comunicação verdadeira. Eu não acredito muito nessa técnica do networking hoje, de tudo por interesse. Eu acho que conexão verdadeira pode parecer bobo, mas quando você está lá e você está preocupado e você agrega... A gente quer estar perto de gente que soma, né? Então, eu acho que quando você é uma pessoa que se preocupa, que quer agregar, que quer somar, você vai ter uma boa rede de contatos. E de um jeito genuíno mesmo. Então, eu falo muito dessas entrevistas com essas pessoas que são
né, destaque do mundo. Então, por exemplo, o Warren Buffett é um cara muito autêntico. Me surpreendeu muito. Muito velho também, né? Muito velho, muito velho. Ele só escuta de um lado, me falaram. E muito pão duro também. do lado. Vocês posso falar, Emílio? Puta nego pão duro. Posso falar? Mas ele me surpreendeu. Ele é muito feliz. Ele é muito feliz. Eu não sei, não. Eu tenho minhas dúvidas. Cara, juro. Ele podia estar num dia bom. Posso falar? Ele tá num dia bom e ele é um cara... Ele eu não é tão queria autêntico. ser o Warren Buffett. Por mais dinheiro que tem. Você queria nem o Trump. Trump não, É mas o Warren Buffett esquisito também. eu O Trump também. com ele. Nem com todo o dinheiro do mundo eu queria ser ele. Mas você sabe que o Warren Buffett que me surpreendeu? Que o cara mexe com muito dinheiro, é o maior investidor do mundo e ele não é pegado ao dinheiro. Porque ele gosta de números. É números. O negócio dele é número. Desafio número. Número não é o É um dinheiro. jogo, né? Catador de bolinha de golfe. É tipo, o dinheiro dele é tipo ele estivesse jogando War, Quanto que ele estivesse mais, jogando uma coisa, ele tem. Mas sei lá, não Mas sei. como você conseguiu essas entrevistas espetaculares? Olha, Tem muita gente legal, tem né? muita gente legal. Tem Então, no YouTube, né? Acho que eu já vi essa entrevista. Tem no YouTube. Do Warren Buffett, eu fui num painel que ele fez em Harvard, ele ia ser o convidado surpresa, e ele apareceu lá com o Jorge Paulo Lemann, que eu também já entrevistei no canal. Você entrevistou o Lemann também, acho que eu vi do Lemann. O Lemann é bem difícil, acho que quando eu entrevistei ele não tinha dado entrevista pra ninguém no mundo. É um cara super reservado também, então assim, cada entrevista é um MBA, né? Você senta com essas pessoas 2 horas, você aprende muito. E o Warren Buffett, ele estava nesse painel, ele ia aparecer de convidado surpresa, ninguém sabia, e aí eu conversei com ele, eu estava com a câmera na bolsa, não tinha nada programado. Todo mundo falou, é impossível, você não vai conseguir entrevistar ele. Esquece que ele só dá entrevista com hora marcada para emissoras, para pessoas muito conhecidas. E aí eu comecei a conversar com ele, perguntei, ele falou, pode fazer a entrevista. E eu peguei alguém que estava do meu lado. Você é linda, você acha que ele é ele é pão duro, mas trouxa. Trouxa ele não é. Patrícia, trouxa ele não é. Nem o Lemann, com aquela cara de bobão dele. Vovô pegou a raquete. Vovô Lemann, esses velhos é perigoso. É perigoso. Eu acho o seguinte, eu acho que eles podem até achar, achei ela bonita, mas se você também não souber conversar, não falar conduzir nada, a entrevista. você tá bom, ele vai te achar bonita, mas não vai dar um espaço para dar uma entrevista. Então, E é uma entrevista longa, as duas são várias. Foi bastante tempo que eu conversei, assim, antes da entrevista, o legal é que eu conversei bastante tempo com ele, então eu aprendi muito, né? O cara realmente me surpreendeu muito. E é isso, não é um cara pegado em dinheiro, isso que eu achei mais legal. Tem no YouTube, eu vi do Lemann, eu vi. Tem no YouTube. Qual é o endereço que tem? Patrícia Meirelles Oficial. Patrícia Meirelles Oficial, entra lá, você vai ver, tem a entrevista com o Lemann, que é muito bacana, é um cara assim, difícil a gente ver ele. E tem muita. Ele dá muita dica ali, conta um pouco Ele fala de falhar, né? Que a gente falha, porque eu acho que as pessoas hoje. Você falou de empreendedorismo, né? Fala um pouquinho mais perto. Você falou de empreendedorismo, que eu acho que tem um glamour aí, que as pessoas falam, empreender, vai ficar bilionário da noite pro dia. Não é, né? Você tem que ralar muito. Você vê que essa galera tá disposta a correr riscos muito grandes. A maioria fracassa. Sim. A maioria fracassa. Então tem muito um lado B aí que as pessoas não mostram, né? Mostra só esse lado do glamour. A mídia conta a história do cara que deu certo. Mas às vezes para um cara que deu certo tem tantos fracassos parecidos, com ideias inclusive parecidas. Então a gente dá muita atenção na mídia à história de sucesso, né? Exatamente. E não mostra as falhas, os bastidores, quanto a pessoa tentou, quantos anos ela ficou batalhando para chegar onde ela chegou. Isso eu acho muito legal. Eu sempre gosto de mostrar isso nas entrevistas. E o que deu errado, né? Porque, o Jorge Paulo, por exemplo, é um cara que hoje no Brasil e no mundo ele é referência. Mas quanta coisa ele não fez que não deu certo? Ele mesmo me falou, para eu ganhar bilhões eu tenho que estar disposto a perder vários milhões, né? E não é todo mundo que está disposto a perder, a arriscar. Então as pessoas querem tudo muito na zona de conforto ali, aí não cresce, né? O Sammy manja que o Warren Buffett fala que é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Por que a gente está tão impaciente agora colocando esse tema aqui, que a gente está tão ansioso? Por que você acha que a mulher está tão ansiosa? Isso que a gente colocou, que até a Miri falou, a mulher, ela falou de tantos papéis que a gente está vivendo. Eu acho assim, falando um pouco de mulher e do feminismo, né? As pessoas, elas têm medo de falar essa palavra hoje em dia, porque está muito confundindo feminismo com feministas, né? Então você vê aquelas mulheres com raiva de homem, aí você fala, não me chama de feminista, mas era um movimento que foi criado para a igualdade social, mas não foi um movimento criado para a felicidade e para o prazer da mulher. Então a mulher hoje em dia, um dos problemas de ansiedade, assim, a gente está, isso eu coloco muito no livro, e conversando com mulheres não só aqui nos Estados Unidos, a mulher está confundindo prazer com felicidade. Então eu posso ser feliz com meu marido, mas ter perdido o prazer com ele. Eu posso estar feliz nesse trabalho, mas eu venho para cá e falo,
Não aqui, que eu acho que vocês estão muito sortudos. Só não vai peidar. Ele falou, se sente num boteco. Eu falei, cadê a cerveja, meu amigo? Pô. E aí, assim, então as pessoas estão confundindo. Vão chegar a mulher e falar assim, eu tenho tudo. Eu sou feliz, mas algo tá faltando. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que rever. Eu acho assim, as pessoas falam muito direitos iguais. Sim. Eu sou mimada, as feministas vão querer me matar. Eu não quero direitos iguais, eu quero direitos diferentes. Claro. Eu sou diferente. Cris. Eu tenho TPM, cara. Sai sangue dentro de mim todo mês. Você quer ter uma reunião comigo com TPM? Talvez eu tô com TPM agora. Entendeu? Então, assim, vai chegar um momento, a nova geração pode chamar de feminista, humanista, amiguíssima, o que a mulher quiser falar. Vai chegar um momento que homem e mulher vai ter que se olhar e falar, gente, o que nos... Então, o contrato, né? É o que a gente tá falando. Os valores, então, onde a gente tá. Então, vai ter que rever o contrato, porque esse contrato hoje em dia, o contrato hoje em dia, que é o contrato velho. A gente tem um contrato velho. Sim. Só que o que aconteceu com a mulher? A mulher, ela passou a ter a pílula, ela falou, a prole eu vou controlar. Controlou a prole. Né? Hoje em dia a mulher estuda, antigamente não estudava. Hoje em dia ela estuda, não sei o quê. Mas a treta para ela vai ficar maior. Por quê? Porque se ela quiser ter filho e casar, aí o contrato antigo não vale mais. E o problema... E vai no rabo dela. Você tá falando, porque o homem continua lá fazendo as coisinhas dele. Isso que você tá falando do contrato é a palavra. Então, nós fizemos o contrato na década de 40, a gente ocupou o lugar do homem no mercado de trabalho. E qual era a proposta e o contrato desse homem? Eu posso ficar numa empresa de 8, 10 horas, porque eu chegava em casa e 90% desse homem tinha uma mulher que esperava ele com comida. E nós chegamos no mercado de trabalho e imitamos modelo criado por homens, um modelo masculino. Agora, não tem que ter mais um modelo. Você falou de homem, eu acho muito cuidado quando a gente fala mulher. Hoje em dia tem homem, gente, que cuida dos filhos, que a mulher mudou a geração dos homens. Que é chato pra cacete. E eu não queria ser homem hoje em dia, porque eu não sei se vocês estão perdidos. Até onde eu posso ir com essa mulher? Se eu falar alguma coisa, eu tô dando em cima, se eu tô passando... Então, daqui a pouco as mulheres não vão nem mais os homens chegarem perto delas. Então, assim, eu nos Estados Unidos, eu faço muito por causa da ONG que eu abri, eu vou muito em congresso e eu vejo umas feministas que eu falo, cara, o movimento não foi criado pra isso. Ele não foi criado para sua felicidade, ele foi criado para a igualdade social. E não é um movimento de mulher, o nome tem que mudar, é homem e mulher. Cris. Muito homem junto, trabalha né, essa justiça, junto, né? Não é o homem contra a mulher, é o homem junto com a mulher. Que isso, é visto como... Então, mas precisa rever. São feministas mais mal amadas, as mulheres mal amadas. Então, mas eu acho que a outra geração, as próximas gerações vão resolver isso. Já estão começando a rever. Não sei se vai, por exemplo, feminista, Cris, vou casar, vou ter filho. Não dá. Porque o homem, por exemplo, político, se pegar um cara político, ele abre mão de família e tudo. O CEO, esses pica. Os caras lá que 24 horas na empresa para ganhar bilhão. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas ele tinha a estrutura da mulher. E hoje em dia a mulher não quer mais isso. Da retaguarda. Ela vai ter que aceitar ou não. Essa que é a treta. Mas sabe, não é? Mas que é a retaguarda. Eu acho que tem mulheres... Você acha que o Warren Buffett vai ficar lá? Mas Emílio, tem mulheres e mulheres. Eu acho que hoje em dia, muita gente vê assim, eu tenho mulheres que estão no mercado de trabalho e estão infelizes, não dá prazer. Essa mulher quer ficar em casa. Sim. Eu acho que a gente tem que escolher o melhor pra gente. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, você pega a mulher. Se a mulher tiver o sonho de casar, de ter um negócio normal, ferrou, porque não vai fechar a conta. Se ela quiser ser uma puta CEO, uma cientista, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas aí, Emílio, o marido pode dar uma retaguarda e falar, então eu com os filhos, acho que é aí é o contrato. Mas é o contrato. Aí é o contrato. Exatamente, o contrato e mudar o contrato com as corporações. Isso vai ter que mudar. Isso aí, porque isso vai ter que mudar. A mulher vai chegar um momento, tem uma parte no livro que eu coloco, as mulheres vão ter, nós não, fala que a gente queimou sutiã, mas a gente não queimou, levaram e não deixaram elas queimarem. Mas assim, o que mais a gente levou para queimar naquela lutando pelo nosso direito? Nós queimamos a nossa saúde mental, a nossa paz. Então, assim, o que a gente tem que resgatar, né? O prazer. Você vê, a mulher não tem mais prazer, a maioria. Ela chega e fala, Cris, tô casada, ela não sabe nem mais comer, ela tem medo de engordar, se meu marido vai me largar. Tipo, caramba, nós somos escravas de nós mesmas e temos liberdade de expressão, liberdade de trabalho, mas escrava na nossa própria mente. Então a gente tem que endoidecer a mulherada, sair dessa normalidade, porque hoje em dia o normal é você ser estressada, ansiosa, entendeu? Uma pergunta para as duas. Outra palavra que acabou sendo usada, está sempre sendo usada para cima e para baixo, pela direita para criticar e menosprezar, pela esquerda até para se autoafirmar no meio dessa discussão toda, é o tal empoderamento feminino. Eu queria que vocês discutissem um pouco qual é, de fato, o valor
do empoderamento e se é uma ilusão. Eu Pode, você passa? Não. Eu vou falar uma coisa que depois vocês cortam, eu vou fugir de volta para os Estados Unidos, mas eu acredito piamente que o empoderamento pessoal, quando fala para uma mulher, é uma ilusão, é uma babaquice, é uma mentira. A palavra empoderamento, ela veio desde 1977, né? Quem trouxe para o Brasil foi o Paulo Freire, mas ela veio de 1977 com o Julian Harper, que ele falou de empoderamento de classes, né? Vamos empoderar a classe mais pobre. E aí a mulher adotou esse empoderamento que era político e social e começou a falar pessoal. A palavra empoderamento é dar poder para. Quando essa mulher fala, eu preciso de empoderamento pessoal, ela está falando que ela não tem poder. Então, assim, o poder pessoal dela. Então, gente, vamos parar com isso. A gente não precisa de empoderamento pessoal. A gente já é empoderada. O homem, quando o homem quer elogiar o homem, isso eu coloquei no meu Instagram, o homem quer elogiar o homem, o que vocês falam? A mulher fala, você é uma mulher maravilhosa, poderosa, linda. O homem fala, você é o cara. A palavra cara já diz tudo. A mulher, a gente está sempre precisando de um adjetivo depois da palavra mulher para lembrar o nosso valor. Então, em vez de falar mal de homem, vamos aprender, porque a maneira que eles foram criados foi diferente da gente. Então, em vez de criticar, fala, como é que você tem essa autoestima tão forte que você não precisa nem de um adjetivo? Então, assim, para com essa história de empoderamento. Você é poderosa, cara. E assim, eu percebi isso quando eu tava grávida, tendo filho natural, aquelas loucas sem remédio. Eu olhei pro meu marido. Eu fui no hospital. Eu sei 22 horas de parto, cara. Aquela dor que parece que mata 70. Ah, não, louca, não fazem isso! Não fazem isso. Eu olho meu marido, sabe o que ele tá fazendo? Folheando revista. Eu falei, filho da mãe. Eu falei, poxa, eu falei, Deus, olha a contribuição do homem pra continuidade da humanidade. E eu que preciso de empoderamento, Deus já me criou poderosa, nós já somos. Então, assim, vamos aprender com o homem também. E parar com essa história, empoderamento econômico e político. Mas tem a questão do acordo. Porque você falou, tudo é um contrato. Mas não é um contrato tão discutido, né? Não, então, é um contrato que você... do divô. Então, mas a gente vive na época de vô. DNA, e aí como fazer isso, né, para de fato... eu acho que é conversar bastante, né, com quem tá do seu lado, entender o que é importante para cada um, o que faz cada um feliz. Eu acho que também relacionamento é você querer ver o outro feliz também, não é só você querer ser feliz, porque quando você pensa só em você também, eu acho que vira aquela coisa, né, que eu achei muito legal, um amigo meu que falou, a gente casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz, né? Então eu acho que também a gente tem que pensar como que a gente faz, o que a gente pode ceder que é muito trabalho. É muito trabalho. Chegamos à conclusão. Melhor nunca, quem não tá casado não casa. E se der gato preto, não precisa casar. Não precisa. Pra quê? Pra quê? Casado. Ele falou, quem tá casado continua. Quem tá casado não separa. Fica, aguenta. Agora aguenta. Não, aguenta. Inércia. Aguenta. Assume teu B.O. Casou, assume o B.O. Vai até o final. Quem não casou, não casa. Não precisa. Dá aquele fogo. Compra um cachorro, peixe. Um beta. Peixe beta. Peixe é bom. Gato não, porque você pega amor. Não vai reclamar. Peixe morre, você não liga. Você não liga. Gato é ruim, pega amor. Gato, pega amor. Pega amor. Às vezes até mais. Legal também. Às vezes até mais pelo parceiro. Tartaruga dura bastante. Tartaruga dura muito. Peixe. Não, marinha não dura. Aquário. Você põe um aquário de ração. Muito bem. Deixa eu passar aqui o serviço para vocês. Muito obrigado pela presença. Deu show, hein? Muito legal as entrevistas da Patrícia. Tem no YouTube. Entra lá no @Patrícia e você vai ver entrevistas muito bacanas. O livro aqui da Doida no Divã, da Cris, está aqui na minha mão também. 2 leituras para você. Queria agradecer, são mulheres maravilhosas. Espetáculo. Você não está mais falando mal. Muito bem. Muito obrigado pela presença.